Fala Minas agora vai abordar um assunto importante para essa época. Como evitar conflitos, principalmente familiares, nas festas de fim de ano. É comum aí, a gente reunir com a família e acabar reencontrando parentes que não víamos desde o Natal passado, não é mesmo? Eu não sei aí você, mas às vezes acontece bastante. A gente encontra alguém, algum parente só uma vez por ano e normalmente é no Natal. Apesar de prazerosas, essas ocasiões também, podem trazer os conflitos familiares, seja por uma simples opinião contrária ou por um ressentimento do passado. Como amenizar essas situações, hein? Para a gente falar sobre esse assunto, convidamos o psicólogo Lute Cristófaro, ele que fala com a gente lá de Curitiba, no sul do país. Lute, bem-vindo mais uma vez aqui ao Fala Minas. E sim, é um assunto que a gente tem que abordar, Porque como passar uma noite de Natal sem conflitos? Bem-vindo. Tudo bom, Lúcia? Prazer rever você, prazer estar aqui de novo com os telespectadores e muito prazer de estar falando sobre esse tema, que é realmente importante. E a gente sempre escuta, Às vezes tem aquela perguntinha clássica, E as namoradinhas? E os namoradinhos? E às vezes a partir disso, a pessoa que está ouvindo essa pergunta acaba dando uma resposta, Uma resposta não tão... não tão boa assim, a pessoa fica chateada, quem perguntou fica chateado. Como lidar com esse tipo de situação, com essas perguntas? É uma situação delicada, Porque por mais que provavelmente quem pergunte esteja com uma boa intenção, de querer realmente saber como é que está a vida daquele familiar, daquele neto, daquele sobrinho e tal, é uma coisa que, poxa, se você não tem esse contato no dia a dia, não pergunta isso de vez em quando, não manda uma mensagem para saber como é que estão as coisas, não é o momento de ficar perguntando e parece até uma inquisição, com aquele familiar, de saber esse tipo de detalhe tão pessoal assim. E às vezes a pessoa não está numa situação cômoda, numa situação confortável com aquele tema e tal, então acaba ficando desagradável tocar nesse tipo de assunto. Então, por exemplo, a pessoa terminou um relacionamento depois de bastante tempo, ou mesmo que seja um relacionamento curto e tal, e ninguém nem está sabendo, ou então alguém ficou sabendo, não perguntou nada durante o ano, chega bem na época do Natal, que a pessoa está querendo, descontrair, pensar em outras coisas, rever a família, tá ali curtindo aquele momento, de paz, de reunião e tal, e não, daí tem que lidar com aquele assunto chato para aquela pessoa. Então, o que eu acho que as pessoas devem evitar esse tipo de pergunta, para não ser uma coisa possivelmente agressiva até para aquela pessoa que está recebendo esse tipo de pergunta, de questionamento, de inquisição quase, Então, evitar esse tipo de situação é uma coisa bem importante. Como é que está o de dinheiro? Como é que está de trabalho? Como é que está seu trabalho? Por mais que as pessoas queiram saber, por não terem aquele contato durante o ano inteiro, eu acho que na festa de Natal não é o momento de tocar nesses assuntos. A não ser que a pessoa queira falar. Daí tudo bem. Agora, quando é só um questionamento gratuito, assim, só por curiosidade, eu acho que não vale a pena. Pode gerar um mal-estar ali entre as pessoas e uma das pessoas acaba se chateando, acaba saindo da festa antes do tempo. Então, o melhor é evitar. E outro assunto, bem delicado, é quando a gente fala de regime. Às vezes a pessoa emagreceu demais ou às vezes ela ganhou muito peso, desde o último encontro com aquele parente, com aquele familiar ou com aquele amigo, E aí chega justamente aí na ceia de Natal, vem aquele assunto, Olha, nossa, mas você engordou, hein? Ou olha, você emagreceu demais, tá até feia, parece que tá doente. Esse também é um assunto que a gente não deve guardar pra gente, Exatamente, guarda para um outro momento. Se você ficou preocupado com aquele familiar, notando que ele está ou com um peso muito maior, ou com um peso muito menor, que seja uma coisa até preocupante, guarda essa informação. Depois das festas de Natal, entra em contato, manda uma mensagem, telefona para aquele parente, faz uma pergunta, faz uma conversa a sós com aquela pessoa, para não expor aquela situação, porque a gente não sabe o que está se passando com aquela pessoa, por que ela ganhou esse peso.
ela está com algum problema de saúde, algum problema de tireoide, algum problema emocional que levou a ter uma compulsão por alimentos. E a questão de emagrecimento drástico também. Será que também não está com algum problema muito sério de saúde que a pessoa não quer tocar nesse assunto naquele momento? Então, o ideal é que a gente não toque nesses assuntos delicados. Como eu falei, por exemplo, de relacionamento, essa questão de saúde, de corpo principalmente, né, de aspecto físico, deve ser evitado. A questão de dinheiro deve ser evitado. A questão de trabalho deve ser evitado. Tem que ser uma reunião realmente prazerosa. Deixa as curiosidades para um outro momento. Quando passar as festas de final de ano, daí entra em contato com aquela pessoa. Até um bom motivo. Se não falou durante o ano inteiro, daí é um bom motivo para ter uma relação mais próxima, né? De troca de mensagens, troca de telefonemas, até visitar uma pessoa ou outra. Às vezes as pessoas estão na mesma cidade, não se veem o ano inteiro. Daí quando chega nessa festa de fim de ano, quer saber desse tipo de situação delicada. Não é legal. Olha, chegou uma mensagem aqui, né? João, nosso caro colega aqui, que está fazendo a direção de imagem aqui pra gente, ele mandou assim, olha, não reclame do ponto da carne se você não quer cuidar da churrasqueira. Esse é um outro assunto também que pode dar muita briga aí durante, né, essas confraternizações de família também, né, Lute? É verdade. Se não é você que está levando aqueles pratos tão deliciosos, né, de Natal, você não contribuiu, né, para aquele jantar delicioso e tal, então se você não gostou de alguma coisa, guarda para você. Você pode até não comer, você pode até comer menos, você pode até evitar, falando assim, não, eu tô me cuidando só, tô evitando de comer bastante e tal. Depois passa no McDonald's e se resolve. Mas evitar esse tipo de situação, de constranger a pessoa que está proporcionando aquela noite tão especial, né? A pessoa se dedicou, ou comprou aquela comida, ou se dedicou por horas fazendo aquela alimentação toda tão gostosa assim. Então, fazer esse tipo de comentário acaba sendo ofensivo para a pessoa que está recebendo, né, os convidados. Chegou um aqui também, olha, meu amigo, que foi meu diretor ali na TV Poços, né? E o Deu Pereira, lá em Poços de Caldas, está acompanhando o Fala Minas. Ele mandou aqui, eu achei muito curioso também, que envolve futebol, que é outro assunto que o brasileiro gosta muito, mas que dependendo, né, acaba saindo briga. Ele mandou aqui, olha, oi Lúcia, boa tarde. Também pode perguntar, né, pro parente por que o Palmeiras não tem mundial. Olha o Deu Pereira, esse é um detalhe, né, Lute? Eu, palmeirense que sou, eu prefiro não responder, porque eu tenho a minha resposta ali. Mas futebol também, né, dependendo, né, é um problema, né, o Lute? Eu, como corintiano, vou até te fazer uma provocação aqui, porque se a gente perguntar no Natal, no Ano Novo, e o Palmeiras não tem Mundial ainda, a gente vai ter que perguntar isso todo ano, né, Lúcia? Então é melhor evitar. Mas olha, sim, essa situação de discussão de futebol, também futebol e política também são questões que devem ser evitadas, porque claro que vai gerar confusão, claro que vai gerar polêmica, algumas pessoas sabem levar no bom humor, outras não, sabe? Então, por exemplo, aqui em Curitiba, eu não torço para ninguém aqui de Curitiba, eu torço só pro Corinthians, né, porque eu sou paulistano e tudo mais, mas aqui em Curitiba tem dois times que têm uma rivalidade muito grande, que é o Atlético Paranaense e o Coritiba, e são rivais, assim, ferrenhos, né, como o Corinthians e Palmeiras. E o Curitiba estava na Série B nesse ano e tal, e o Atlético no ano de centenário, que foi agora 2024, achando até que ia ganhar títulos e tal, acabou caindo para a Série B. Então, se for tocar nesse assunto, se quem torce pro Coxa, né, que é o Curitiba, ficar provocando que é atleticano e tal, vai dar briga, entendeu? Porque as pessoas não levam no bom humor, principalmente no momento que as pessoas estão tão chateadas com isso. Que é uma coisa que magoa, né? Que, pô, a gente torce o ano inteiro para aquele time e tal, chega na hora que você mais espera que o time se salve e tudo mais, ele acaba caindo para uma segunda divisão, não é legal. Então, para que ficar provocando, né? Deixa para provocar durante o ano. Eu acho que a brincadeira sadia, a provocação sadia vale, desde que as duas partes saibam brincar com isso. Eu só posso provocar, como eu provoquei você com o Palmeiras agora, se eu souber ser provocado quando você falar alguma coisa do Corinthians, entendeu? Então aí vira uma relação saudável sobre qualquer tema. A questão de política é a mesma coisa. Sabe? Não é a hora de ficar apontando o dedo e falar assim, o Brasil está na situação porque você votou na esquerda. Ou então, mas o Brasil teve isso porque você votou na direita. Então não é hora para isso.
é hora de confraternização, é hora de alegria, é hora de paz, é hora de amor. Pô, a gente está celebrando o nascimento de Jesus Cristo. Eu não vejo histórias de Jesus provocando essas situações, né, desagradáveis com outras pessoas. Pelo menos eu não conheço isso na Bíblia. Eu também não conheço, quero aproveitar e mandar um beijo para o Ildeu Pereira, para toda a família dele lá em Poços de Caldas. Acho que foi sim, Ildeu, uma mensagem muito pertinente, né? E com certeza eu vou continuar dizendo que o Palmeiras tem Mundial reconhecido pela FIFA, mas enfim, né? É um outro assunto para um outro programa, não para o dia de hoje. Ô Lute, me fala uma coisa, né? O Natal, essa ceia, esse encontro, seja com a família, seja com os amigos, é um momento da gente poder relembrar, né, trazer em pauta as lembranças da infância, de bons momentos, né? Esse sim é um assunto que deve ser tratado no dia de hoje, né? Perfeito. Relembrar de momentos agradáveis, né, que a gente teve com aqueles familiares que às vezes a gente não vê há tanto tempo, e momentos que foram tão marcantes na nossa vida, tanto que a gente não esquece até hoje. Isso é um tipo de assunto que é agradável de comentar, né? Inclusive comentar, às vezes nós temos familiares que já não fazem mais parte, né, do nosso convívio, que já partiram e tudo mais, e é um momento ali de celebrar a vida dessas pessoas que já se foram, né? A gente fala assim, nossa, nosso Natal era tão especial, ou tão mais especial quando tal pessoa estava presente, né, e reunia toda a família e tal. Então, aí sim é um momento de falar sobre esses assuntos, de resgatar essas memórias, resgatar esses carinhos, né? Esse amor entre os próprios familiares ou próprios amigos, se for o caso e tal. Então isso sim, eu acho que é um tema bem pertinente. E inclusive uma coisa que eu sempre digo que é crucial é a gente registrar novos momentos, né? Hoje em dia que a gente tem, né, celular na mão, todo mundo tem um smartphone na mão e tal, nós temos praticamente estúdios, né, de televisão na nossa mão a todo momento. Então registre esses momentos, tire fotos, filme, pegue algum parente que está já com uma idade mais avançada e faça videozinhos, pergunte coisas que são marcantes da história daquele familiar, para que a gente fique com essa memória num possível próximo Natal ou daqui a alguns anos, que esse familiar já não esteja mais com a gente. Então, pode ser uma forma de manter aquele familiar sempre presente, mesmo depois da sua partida. Essa é uma dica sensacional. Minha família sabe, eu amo foto. Peguei essa mania da minha mãe a gente reúne, a gente tá comendo com o garfo ali, ela tá tirando foto. Aí também não, né? Vamos fazer uma posezinha, fazer uns videozinhos legais, mas registrar, né? Vale ali o registro, eu acho muito importante. Essa é uma dica muito legal. Tem mensagem aqui também, olha, Fátima Torres, ela disse, boa tarde, minha linda. Falando em conflitos, eu estou vivendo uns pequenos problemas familiares que são muito complicados, porque família é família, né? Sempre família, mas graças a Deus ela está com sabedoria divina de Deus para enfrentar os problemas. Eu acho que é isso mesmo, né? Um beijo, viu, Fátima Torres? E é justamente isso, né, Lute? A gente ter um pouco de jogo de cintura, né? Porque a gente sempre diz, né? Família a gente não escolhe, a gente nasce ali nela e a gente tem que encarar o que tem pela frente. Mas a gente tem que aproveitar e celebrar esses momentos também com a família, porque muitas pessoas não tem ninguém para, né? Não tem com quem compartilhar esse momento também, né? É verdade. E a gente nunca sabe se não pode ser, de repente, a última oportunidade de ter esse convívio com essas pessoas, né? Então, eu acho sim que é uma grande oportunidade, já que a família está reunida, de aparar as arestas, assim, né? De tentar corrigir eventuais conflitos anteriores, maus entendidos e tal. Então, pode ser, sim, uma oportunidade brilhante, assim, da gente acabar com essas brigas, com essas picuinhas e tudo mais. E além disso, para a gente saber que a gente não sabe se no próximo Natal essas pessoas estarão lá e a gente vai ter uma nova oportunidade de pedir perdão, de pedir desculpas ou de perdoar essa pessoa e tal. Então é importante sim, se você está reunido com essas pessoas, aproveita então para tentar resgatar, né, esse relacionamento, esse carinho, esse amor, que é super importante e a gente não sabe se a gente vai ter outra chance. Com certeza, né? A vida é o agora, a gente tem que aproveitar que esse é o nosso presente, né? Eu acredito que esse é o maior presente do Natal, é a presença da nossa família, dos nossos amigos. Lute, mais uma vez, muito obrigada por trazer tanta informação e compartilhar tanto conhecimento com a gente. Aproveito aqui estendendo, né, os votos de Feliz Natal para você e para toda a sua família aí em Curitiba e em São Paulo também, viu?
Obrigado, Lúcia. Foi um prazer de novo participar do programa. Sempre que quiser a minha participação, sempre estarei disponível. É um prazer estar aqui nessa conversa com você, com todos os telespectadores, né, do Fala Minas. Então, estou aqui sempre à disposição. Conte sempre comigo. E um Feliz Natal para você também, para todo mundo que está assistindo a gente aqui. E contem sempre comigo. Se precisar de alguma coisa, alguma conversa, alguma troca de mensagens, conte comigo. É só mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem no Instagram, que eu respondo assim que possível. Com certeza.